E a bioeconomia é essa nova consciência. Isso envolve novos conhecimentos, novas tecnologias e mudanças fundamentais que devem acontecer até no pensamento econômico. Para o Brasil é uma enorme oportunidade de criação de riqueza e de capturar valor também no mercado internacional. Qual é o futuro que nós queremos encontrar daqui a 15 anos, em 2030? Em 2030 nós vamos estar utilizando muito nanochip, nanochips que vão ser ou implantados ou utilizados para as análises globais e principalmente personalizadas de cada indivíduo. A sociedade 3.0 é a economia do compartilhamento. E isso é uma grande oportunidade para que a gente junte educação mais tecnologia e viva então em 2030 num ambiente de democracia plena e de respeito ao meio ambiente. Muitas coisas que hoje são escassas se tornam abundantes, como saúde, compreendendo bem a genética, com conectividade, a gente consiga prover muita saúde para todos. Existe ousadia para enfrentar os desafios que o mundo cobra do país. Os ecossistemas de inovação que se formaram de forma sistemática em 2016 cresceram rapidamente. Um grande fluxo de jovens complementam o estudo acadêmico com a criação de startups de alta tecnologia. Esses empreendedores são claramente os portadores dos novos paradigmas de sociedade e de trabalho. O que eu quero salientar é a parte de legislação, que afeta, no fundo, o mundo político, que, infelizmente, no Brasil é de péssima qualidade. Nós vamos ter que realmente olhar isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E, com certeza, também, dissemos, a bioeconomia estará representando um papel, talvez o mais importante naquele momento no mundo. A gente chegou à conclusão que existem 5 pilares. Político, então a gente precisa de uma reforma política, a gente precisa de uma reforma tributária, a gente precisa de uma reforma trabalhista, a gente precisa de uma reforma previdenciária e a gente precisa de uma reforma de educação, e principalmente uma educação política. Sem colocar no coração do progresso tecnológico as ameaças, os riscos e aquilo que o grande filósofo alemão Hans Jonas chamava de heurística do medo, é fazer um triste papel e não se preparar para o futuro. Para a gente fazer uma mudança que a bioeconomia exige, ela exige o coletivo. Pensando nesse summit, que é só um pedaço também, é onde a gente fortalece as relações de cooperação, relações onde hoje a gente vê gaps, né, na nossa estrutura ou na nossa situação brasileira, e a gente vê gap, mas a gente também vê como, né, estruturar para a gente poder diminuir esse gap ou eliminar esse gap. Porque o que nós estamos falando, vamos deixar bem claro, é ecossistemas de inovação, de base tecnológica e empreendedorismo de classe mundial. Então, é um objetivo ambicioso, é construir essa capacidade em algumas localidades do Brasil. E, no caso específico, o que está ao nosso alcance, pela Fiesp, pela Fapesp, é fazê-lo em São Paulo. Evidentemente, os stakeholders nacionais e mundiais têm que estar participando desse planejamento estratégico de São Paulo. Agora, nós estamos pensando na bioeconomia como uma grande direção para a estratégia brasileira. O que é o tipo de atividade que permite que o Brasil possa ter uma notabilidade a nível global daqui para frente em termos de nova ciência, nova tecnologia. Eu acho que as conclusões, como eu digo, são muito sólidas, muito bem definidas, muito claras. Eu acho que é call for action, então tem muita coisa a fazer pela frente. Ele com certeza vai contribuir demais para os negócios sendo impulsionados pelo call for action. Muitas pessoas importantes da bioeconomia estão viajando para o exterior ou têm compromissos em suas organizações, mas escreveram pelo menos um parágrafo ou 2 sobre a importância desse movimento. Então, acho que nós temos que trabalhar, eu falei aqui na mesa, a inserção do Brasil em circuito mundial. Meus agradecimentos à participação de vocês, ao trabalho voluntário de vocês, a esse dia onde vocês trouxeram para esse encontro
a experiência de vida de vocês e toda a criatividade e inovação para a gente começar a prototipar esse início do processo.